pessoal, qual é o nosso objetivo hoje? Tá? Hoje nós vamos concluir aquela lista dos exercícios de carboidratos, né, que a gente iniciou a correção semana passada, então hoje a gente conclui, tá? Depois, em sequência, vamos iniciar os lipídios, a apresentação dos lipídios, tá certo? Com relação a esse exercício de carboidratos, que eu já tinha falado, alguém quer falar comigo? Alguém? Não? Então, com relação aos exercícios de carboidratos, que vocês, então, vão me entregar em grupo, né? Como eu já tinha comentado, né? Em todo caso, vamos deixar bem claro. Em grupo de 3, 4 alunos, no máximo, né? E vocês vão fazer a resposta, né? Num arquivo Word, tá certo? E detalhe, não precisa cada um mandar um arquivo, é um arquivo só para aquele grupo, tá certo? Então, como é um arquivo só para aquele grupo, naquele arquivo vai estar o nome dos componentes, beleza? E aí vocês me encaminhem para o meu e-mail da Santa Cecília, tá? Eu já teria colocado, acho que já tinha dado para vocês, mas em todo caso eu vou repetir de novo, tá? Viram o meu e-mail? ebrossi@unisanta.br, tá certo? Beleza? Tudo bem? Então, ficou claro para vocês? Podem fazer o exercício em grupo de 3, até no máximo 4, não é? E coloquem num arquivo Word, me mande pelo e-mail, meu e-mail da Unisanta. E detalhe, não precisa ser uma cópia de cada um dos componentes, não. É uma cópia só, né? É um arquivo só, com o nome de todos, ok? Então, esse trabalhinho, ele vai dar, assim, um valorzinho aí para a nossa... E entrega até dia 29. Não é que é para entregar no dia 29. Se quiser, puder, entregue antes. Até dia 29, ok? E dia 29, que é a última aula antes daquela semana de provas, então daí eu comento com vocês, assim, os detalhes da prova, para vocês ficarem inteirados. Tudo bem, turminha? Entendendo? Fala. Professora, pode ser a parte que é de resposta à pergunta, que é manuscrita, pode ser digitado, e a parte de desenho das estruturas, que vai ter que ser feita à mão, pode tirar foto e anexar? Pode, exatamente. Tire foto e anexe no arquivo, né? Do Word. Tá bom. Né? Tranquilo, então, professora. Obrigado. Tranquilo. O ideal é mesmo tirar foto, né? Porque vai fazer tudo. Tirar foto e escaneia, aí dá para anexar. Escaneia, dá bem, né? Só que se for escaneado, né, a gente precisa ver se tá bem escaneado, tipo assim, bem visível, né? Assim, tem que tomar cuidado, senão ficar, de vez em quando ficar bem, né? Bom, turminha, nós já estamos aqui com uma boa família, né? Não é verdade? Deixa eu ver aqui. Nós já estamos aqui. Ah, tem mais uma menininha chegando, né? Certo? Beleza. E aí nós já podemos dar início aqui para a nossa aula, beleza? Então, vamos iniciar a aula, né? Com a resolução aqui dos exercícios, certo? Então, vamos lá. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, que já está lá, não é? Beleza. Então, pessoal, pelo que eu tenho anotado aqui,
Eu tenho anotado que a gente iniciaria a partir do exercício 5, tá certo? Confere? A partir do exercício 5. Então, deixa eu ver aqui, que agora é a mania de tirar foto de tudo, né? Então, vamos ver lá qual que é o tal do exercício 5. Eu achei aqui. Fazer a estrutura... Não, desculpa. Fazer a estrutura de um polímero de armazenamento. Vocês fizeram o exercício 5? Podem comentar, né, Isso, por favor? Então, o que você fez, por exemplo? Vamos ver. Professora, para mostrar? Vou mostrar, tá? Tá. Vou colocar aqui. Aí está mostrando, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o compartilhamento, senão eu mesma não consigo enxergar. Pronto, mostra aí para nós de novo, por favor. Isso, o que ele está mostrando aqui, turminha, mostrando para nós? Hã? Vamos, turminha, fala aí para a gente poder, né? Que polímero é esse, pessoal? É a milopectina, professora? Isso, é uma amilopectina, beleza, não é? Então, é uma amilopectina e, no caso, é uma amilopectina que faz parte do nosso polímero, que é o glicogênio, tá certo? Então, quando eu falei assim, fazer a estrutura de um polímero de armazenamento, o coleguinha fez certinho. Agora, teria que ter um textozinho aí, né? Esse polímero, por que essa estrutura de armazenamento? Por que você o que você me diria a respeito dessa estrutura? Oi, Quiser professor. falar, Ricardo, pode falar. Eu diria a respeito que é de armazenamento, né? Que seria de estoque de glicose, né, professor? Isso, estoque de glicose. Mas por que nós temos esse perfil? Porque ajuda a gente a armazenar mais glicose, por ter o formato helicoidal, né? Exatamente. Então, Facilita mais o armazenamento, armazenar grande quantidade. exatamente. Então, essa estrutura, essa conformação helicoidal, não é? Tem relação com o armazenamento. E não bastasse ter, essa hélice é devido às ligações alfum-4, não é? Então, a natureza também colocou alfum-6 para criar mais alfum-4, ou seja, armazena mais ainda. Beleza. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quer mostrar o exercício? Hein, turminha? O que vocês acham? Pode tirar aqui, professora? Pode, meu bem. Obrigada, viu? O que você... Fala, quem está falando? Oi, é a Gabriela. Eu queria mostrar o meu só para ver se está certinho, ou se precisa corrigir alguma coisa. Mostre, por gentileza. Cadê? Deixa eu achar a Gabriela aqui. Espera aí que eu estou pelo celular, tenho que descobrir como que eu faço aqui para mostrar. Gabriela Negrão? Ela foi lá para frente. Isso, beleza, ela está aqui. Deixa eu fixar o vídeo dela. Não. Eu não sei como que vira essa câmera, gente. Espera um pouquinho, desculpa. Deixa... O que eu andei apertando aqui, meu? Então, fixar vídeo. Beleza, fazer a estrutura do polímero de armazenamento. Então, você fez, não é? As ligações ao FUN4. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza, obrigada. Então, você fez as ligações ao FUN4 e ao FUN6, está certinho, tá certo? Agora, o que seria bom você completar nesse exercício é fazer aquele desenho que o Ricardo mostrou, né? Aquela estrutura helicoidal que dá bem a ideia de que todo esse polímero tem um formato helicoidal, que é o que
que dá a ideia mesmo de armazenamento. Graças a essa hélice, é que ele é considerado de armazenamento. Beleza, colega. Tá joia. Ah, beleza. Só que tem que ser grandão, professora? Pode ser uma hélice pequena. Claro, pode ser pequena, não há necessidade de ser grandona, não. Não há E de necessidade. texto que a senhora pediu para escrever, é só falar que serve para armazenar? É só isso? Quer dizer, fora isso, você faria o desenho, e o que lembra o tipo de ligação glicosídica mais evidente e maior destaque é alfa 4, concorda? E essas ligações glicosídicas alfa 4 dão um formato helicoidal. E esse formato helicoidal tem tudo a ver com armazenamento, porque assim a estrutura ela vai ocupar menos espaço, fica compactada, rica em glicose. Entendeu? Tá bom, meu. Obrigada, professor. Professor, Beleza? professora, Algum tá ouvindo? comentário? Pode falar. Eu posso colocar também que assim, cadeia principal alfa 4 e ramificações alfa 6? Tem que colocar o FUN6, porque, quando a gente fala polímero de armazenamento, não é? Tipo assim, eu não vou colocar só amilose, concorda? Não é? Tem que ser, se é para armazenar, mesmo o amido, ele só tem 20% de amilose, 80% de amilopectina. Então, quando fala polímero de armazenamento, o que chama atenção realmente é a amilopectina, não é? Só que a gente, vamos assim, puxar a questão para o nosso organismo, né? Quer dizer, para nós, eu não perguntei ali, tipo assim, fazer a estrutura de um polímero de armazenamento no animal. Não falei isso, né? Mas é conveniente, então, o armazenamento ser relacionado com o glicogênio, que é o nosso armazenamento. Então, tem as ligações alfa 4, que definem a estrutura helicoidal, e, além disso, também tem as ramificações, as ligações alfa 6, que geram mais ligações alfa 4. Então, as alfa 4, elas têm o papel de fazer crescimento da cadeia, não é? E as alfa 6, elas têm o papel de quê? Criar ramificação para mais crescimento de novas cadeias. Não é assim, turminha? O que vocês acham? Perfeito. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo? Posso ir para frente? Alguém tem algum comentário a fazer? Fique à vontade, por favor. Bom, então, vamos ver outra coisa aqui, não é? A outra questão. Qual é a diferença observada entre a amilopectina e a quitina? Quanto às suas estruturas e funções, procurar a quitina no livro de bioquímica, não é? Porque eu não dei quitina para vocês. Deixa eu voltar lá para o compartilhamento, não é? Porque aqui o que eu abordei com vocês? Eu abordei que nós temos os homopolissacarídeos. Desculpa, deixa eu pegar a canetinha aqui, senão ela não vai... Aqui nós temos os homopolissacarídeos, tá certo? E quando eu dei os homopolissacarídeos, eu apenas mencionei o quê? O amido, o glicogênio e a celulose, tá certo? Devo ter comentado na ocasião que existem mais tipos de homopolissacarídeos, só que eu não falei quais seriam. Foi só uma apresentação inicial. Então, esses homopolissacarídeos têm um só tipo de carboidrato, porque o meu objetivo era exatamente chegar aqui no glicogênio, né, que é o nosso polímero de armazenamento. Então, o amido só tem alfa-D-glicose, né? Está aqui a alfa-D-glicose. O glicogênio só tem alfa-D-glicose, né?
A celulose, que não faz parte do nosso organismo, é vegetal, ela já contém a beta, não é? Aí, a gente poderia inserir aqui quem? A quitina. Vocês procuraram quitina? Eu estou perguntando aqui estrutura e função. Quer dizer, no caso, a amilopectina, a gente já viu, né? A amilopectina é isso daqui, concorda? Armazenamento, beleza? Armazenamento animal, digamos assim, ou glicogênio. Não é? Agora, e a quitina, vocês acharam? Hein, turminha? Bom, professora, eu não fiz, professora, vou ser sincero, eu não fiz, porque eu tinha que pesquisar a quitina, né? Aí eu preferi dar uma adiantada nas outras, né, que estava atrasada. Alguém viu a quitina? Alguém procurou a quitina? Professor, eu fiz sobre a estrutura, mas eu acabei esquecendo de pesquisar a função. Então, me mostra, eu vou parar o compartilhamento e vamos ver, então, mostra para nós a estrutura, por gentileza. No Tem uma caso, eu colega... escrevi a estrutura, eu não cheguei a desenhar. Eu vou mostrar, peraí. Uhum. Nós temos aqui uma coleguinha que se manifestou, a Isabela. Mostra aqui para nós primeiro, né? Ela está ao contrário, né? O que que é? Eu não estou vendo nada aí, meu bem. Tô vendo Peraí, deixa eu virar. É um texto. É texto que você quer mostrar? É o texto das 6. Quer que eu leia? Então, lê para nós o texto. Pode ler. Pode ler. A amilopectina é um polímero alfa-D-glicose com ligações alfa 4 e ramificações alfa 6, enquanto a quitina é um polímero de N-acetilglicosamina com ligações alfa 4. Aí eu coloquei agora que a amilopectina tem função de armazenamento e eu não pesquisei a função da quitina ainda. Isso. Aí a Isabela, vocês podem ver aqui no bate-papo, no chat, que a Isabela comentou que é o principal componente da parede celular dos fungos, também dos exoesqueletos de artrópodes, né? Dos insetos, tá certo? Então, ela faz parte da estrutura de alguns tipos de seres aí, seres vivos, não é? Artrópodes, fungos e outros demais, tá certo? É bem verdade que, de repente, se a gente for fazer uma análise e procurar realmente como que é, não é? A parede celular de um fungo ou de um artrópode, como a nossa coleguinha colocou, deverá ter mais detalhes. Isso não significa necessariamente que teria só a quitina, pode ter mais detalhes, tá certo? Mas eu fiz essa perguntinha só para brincar com vocês mesmo, não é? Obrigada, viu, Isabela? Tipo assim, para a gente chegar nessa ideia aqui, como eu apresentei para vocês aqui no caso do hialurônico, não é mesmo? Aqui no caso do hialurônico, eu coloquei para vocês, não é? Ó, quem que é esse aqui? Só que esse aqui é beta, né? É N-acetil glicosamina, tá certo? A quitina só contém N-acetilglicosamina. E é alfa, né? Não é beta, é alfa. Entendeu? Quer dizer, só para dar uma ideia para nós de que, por que eu pedi a quitina? Né? Eu pedi a quitina porque quando a gente começou, quando eu apresentei para vocês os homopolissacarídeos, foi muito destacado a glicose, alfa-D num, alfa-D no outro, beta-D no outro, entendeu? Mas o que eu queria deixar claro para vocês é que a gente pode ter, um só tipo, mas pode ser muito derivado assim total, entendeu? Entendeu? Porque aqui é só anômero a diferença, né, entre o alfa e o beta. Mas uma quitina é um polímero do quê? N-acetilglicosamina. É um polímero só de açúcar derivado bem
marcante, tá certo? Foi essa a ideia dessa questão. Só para dar essa ideia para vocês. Entenderam? Ok, professor. Tudo bem? Então, é essa questão aí, tá bom? Agora, podemos ir para o próximo? Né? A outra pergunta é, por que que a celulose não é o nosso polímero de sustentação? Por quê, hein? Não é? Então, o que que vocês responderam? Eu vou até puxar aqui no caso da celulose, para dar uma ideia para nós, né? Por que que a celulose, certo? Que está aqui, né, a celulose. Por que nós não a usamos como sustentação? Tem uma respostazinha lá, deixa eu ver aqui o bate-papo. Né? Cadê? Opa, esse bate-papo aqui está atrasado. Ah, nova mensagem. Porque a celulose é formada de beta-D-glicose, a qual nós não conseguimos metabolizar. Sim. Nos animais como boi e vaca tem essas enzimas, que você está perguntando, né, sobre a outra questão, né? Eu não estou entendendo a pergunta que a Isabela Cunha fez agora. Que enzimas, Benzinho? A enzima relacionada com a celulose, você quer dizer? Sim, né? Sim, nós não. Porque eles têm um segundo estômago, diga-se de passagem, não é? Que eles têm enzima para digerir a celulose. Eles conseguem, nós não, infelizmente. Quem sabe um dia a gente se modifica, né? Por enquanto, não. Não é? Então, nós não digerimos, não é? A celulose, ela não é nosso polímero de sustentação, ela não faz parte em nenhum momento do nosso metabolismo, digamos assim, ela só é importante para favorecer os movimentos peristálticos lá do odeno, do intestino, tá certo? Acho que nós falamos sobre isso, né, no encontro que estava abordando a celulose, não é verdade? Agora, por quê? Porque como ela tem assim, ela tem um formato linear, aqui está colocando, né? Ela é linear, é só formada de beta-D-glicose. E ela vai formar o quê? Ela vai formar, assim, um feixe, né? Ela forma um feixe de polímeros lineares. E esse feixe de polímeros lineares está preso uma cadeia na outra por ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, tá certo? Então, ela é linear, linearizada. Agora, eu pergunto, porque aqui a perguntinha foi assim, ela dá para ser sustentação? Quer dizer, de armazenamento, jamais. Jamais. Até porque nós não digerimos, não é? A gente não digere a celulose, tá certo? Mas ela poderia ser de sustentação? Então, o que vocês responderam? Fala, meu bem. Eu coloquei assim, ó, por sua estrutura ser beta-D-glicose, a estrutura fica muito próxima uma da outra, assim, tipo, muito juntas, impedindo o giro das estruturas, formando uma estrutura resistente com formato linear. Isso. Isso. Então, ela tem uma estrutura resistente com formato linear. Isso é para sustentação, concorda? Mas é sustentação vegetal, ou seja, ela é uma estrutura, não é? Digamos assim, a sustentação vegetal é diferente da nossa, não é? Porque na sustentação vegetal, o que tem que acontecer? A gente tem que ter estruturas rígidas para sustentação, não é? Proteção do meio ambiente, etc. e tal. Mas no nosso caso, a gente precisa de uma estrutura rígida. Olha aqui, eu na foto aqui, eu aparecendo na câmera, né? O tecido epitelial não é uma sustentação, não é uma proteção? A gente vê que ele é maleável, não é? Entendeu? Se a gente tivesse uma celulose aqui, não é?
se houvesse uma quebra, a celulose ela é muito suscetível a sofrer quebras, não é? Não é o nosso caso, entendeu? Para sustentação, nós temos que ter o quê? Estruturas que são mais relacionadas com a nossa realidade, ou seja, mesmo o nosso tecido ósseo, ele está sempre se renovando, não é verdade? Então, o que eu quero dizer é que ela não é o nosso polímero de sustentação, porque ela é o quê? Extremamente rígida, e isso só tem relação com o vegetal, não com a gente. Essa estrutura rígida de sustentação, certo? Os lipídios, o açúcar que a gente tem de sustentação não é esse, beleza? Tudo bem, turminha? Até porque outra coleguinha tinha falado, né, que a gente não digere, não temos enzimas que reconheçam a beta-D-glicose. Porque vocês sabem que no nosso organismo, as moléculas, elas estão sempre assim, estão uma hora funcionando, estão outra hora, né? Quer dizer, uma hora funciona, outra hora não funciona, tal, entendeu? Ou seja, eu tenho lá uma proteína, de repente aquela proteína é desfeita, daí refaz, aí desfaz, aí refaz, não é? Conosco, beta-D-glicose não tem essa possibilidade. Então, Tinha uma pessoinha levantando a mãozinha aí, quem é mesmo? É Kilder? Quem está falando? Kilder? professora, é o Ricardo. Oi? É o Ricardo. É o Ricardo que está falando, beleza. Então, estaria errado o que eu falei para a senhora, professora? Desculpa, o que você falou mesmo? Eu falei da resposta da 7, né? Porque a celulose não é o nosso polímero de sustentação. Não, tudo bem. Já vou dar uma resumida aqui. Eu coloquei porque elas são, além de ser beta-1,4, né? De glicose, sua estrutura fica muito próxima da outra, impedindo o giro das estruturas, formando uma estrutura resistente de formato linear. Exato. Então, é uma estrutura resistente, é rígida, é friável, não faz nenhum sentido fazer Isso, por isso que não é a nossa polímero de sustentação, né? É outro. Né? Exatamente. É polímero de sustentação dos vegetais, não nós. Isso, tá falando, porque a celulose não é nosso polímero de sustentação. Isso. Aí essa resposta está correta ou não? Está correta, beleza. Beleza. Agora, tinha um coleguinha aí com a mãozinha levantada, não tinha? Tinha um coleguinha que levantou a mãozinha. O que você quer, Benê? Pode comentar. Foi sem querer que você levantou a mãozinha? Bom, então vamos em frente, não é? Opa, chegou outra coleguinha aqui. O Kilder, né? Fui eu, professora, foi rápido, tá tranquilo. Então, tudo bem? Vamos ver agora a outra questão. Tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Agora, podemos dizer que o ácido hialurônico participa da nossa estrutura física? Não é? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui o bate-papo. Vamos lá para o hialurônico. Esse cara aqui. Ele participa da nossa estrutura física, podemos dizer? O que vocês acham? Diria que sim, professor. Diria que sim, beleza. Por quê? Porque eu não consegui ver os vídeos para relembrar, professor. É mais em base ao que a senhora falou, porque ele participa da estrutura de sustentação dos órgãos, né? Também ele garante a flexibilidade e firmeza da pele também, né, professora? Então, hialurônico, ele participa do quê? Lembra daqui? Da estrutura do... Ele é uma glicosamina glicana, né? Ele é um cimento intercelular, beleza? Sim. Se ele é um cimento intercelular, ele está ligando as células, beleza? Mas antes de eu continuar, desculpa, eu queria saber
Se tem algum outro coleguinha que fez que queira comentar, tá? Porque senão eu não fico explorando outra turma, né? Beleza, Ricardo? É excelente a sua participação. Concordo com você, mas vamos ver mais coleguinhas aqui. Professora, aproveitando que ninguém se manifestou ainda, é que eu tentei fazer visualizar alguns vídeos, eu não consegui, tipo, não consegui acessar. Deu falha no link. Ah, nos vídeos que eu mandei? Isso, principalmente esse que estava falando nesse assunto aqui do ácido hialurônico, né? Ah, Até das últimas respostas aqui, eu não consegui ter acesso, tipo, falou que deu falha. meu Deus do céu, vou te falar, tá complicado esse negócio, viu? Aí meio que Porque, eu olhei pelos slides assim e tentei lembrar do que a senhora falou nas aulas passadas, para tentar entendi. responder. Ainda bem que uma aula, ela completa a outra, né? Porque se depender só de gravação, fica complicado. Eu processo essas gravações todos da mesma forma. Assim, Eu não entendo que alguns não vão, sabe? vendo as aulas da senhora aí, isso ficaria bem mais fácil, né? Dá para relembrar de tudo, né? É. Então, a Isabela está falando assim, que ele compõe, o hialurônico, né? A maior parte da nossa pele, eu coloquei que sim, ele faz parte na questão 8. Beleza, não é? Quer dizer, sustentação, não é? 56%. Opa, ela foi atrás até da porcentagem. Beleza. Sustentação, não é? Nos dá ideia do quê? Confere. De tipo assim, para o vegetal é a celulose. Ela que é de sustentação. Mas para nós tem que ser algo mais flexível. Confere? Então, ele faz parte da sustentação no espaço entre as células, não é? Então, vamos compartilhar de novo, beleza? Então, que eu tinha falado, por que, que o ácido hialurônico participa da nossa estrutura física? Então, ele participa da nossa estrutura física porque ele é um cimento intercelular, não é? Então, uma célula se liga na outra por um cimento. E esse cimento tem que ter uma característica biológica, ou seja, ele tem que ser um grude e ele tem que permitir que as moléculas transitem. Então, tem que ser um gel. Para ele ser um cimento intercelular, um gel, ele tem que ter uma característica muito gritante aqui, que é alta solubilidade, não é verdade? Então, o hialurônico é formado pelo beta-D-glicurônico e o beta-D2N-acetilglicosamina. Beleza. Eles são sequenciais, né, esse disacarídeo. Então, a gente tem glicurônico, glicosamina, glicurônico, glicosamina, glicurônico, glicosamina, e vai embora. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque a quantidade de carga é alta. Ele tem um comportamento de sal, tá certo? E a presença de carga favorece muito a atração com água. Beleza. Outra coisa, a acetilglicosamina tem uma polaridade muito maior do que apenas hidroxila. Então, é uma molécula extremamente rica em carga, né? Carga iônica, carga negativa, e polar, extremamente polar. Conclusão, eu posso preparar uma solução altamente concentrada que ela sempre vai se dissolver, até formar um gel. E isso ocorre não só com o hialurônico, como também com os demais, não é? Lembrando que, por exemplo, o condroitin, além do
Então, turminha, como eu estava falando antes de cair aqui o sistema, né? O hialurônico, então, ele é um polímero extremamente solúvel, hidrossolúvel, o que permite a formação de um gel. Então, no nosso caso, não é? A nossa sustentação, não é por conta do quê? É por conta da presença de moléculas que têm uma certa interação com o meio. Aqui tem muita, aliás, não é? Eu até estou falando isso porque até um lipídio tem que ter átomos polares, como nós vamos ver depois, entendeu? Bom, mas enfim. Então, hialurônico, não é? É o nosso polímero de sustentação? Sim. Primeiro, para ter a nossa sustentação, nós temos que ter o quê? A interação entre as células, concorda? E para ter a nossa sustentação, aí vem aquela outra questão que alguém já colocou, agregado de proteoglicana, não é? Então, agregado de proteoglicana, nós temos o quê? O hialurônico, que, aliás, nesse caso, além do hialurônico, nós temos 2 outros modelos de glicosaminoglicanas, que, aliás, não é? Se a gente for considerar, né? Essas outras glicosaminoglicanas, como eu estava falando, né? Por exemplo, condroitin. O condroitin, além de ter o glicurônico como o hialurônico, também tem sulfato. O queratam tem sulfato, tá certo? Entende? Então, essa composição da proteoglicana, né, implica, sim, em ter uma interação muito grande, não só entre o hialurônico, como o dermatam, como o condroitin, não é? E para dar maior rigidez, firmeza a toda essa organização, nós temos o quê? As proteínas. Então, a natureza, ela associa muito, sabe? Lipídio com proteína, açúcar com proteína, açúcar, proteína e lipídio, entendeu? Nesse caso, ela está associando o quê? Açúcar com proteína, né? Que é essa proteoglicana, realmente, ela faz muito sentido nessa pergunta que foi selecionada aqui, aonde podemos dizer que o hialurônico participa da nossa estrutura física? Sim, porque é ele que vai dar o quê? Essa combinação do hialurônico com os demais, formando a proteoglicana, é que vai dar a sustentação dos órgãos, não é? E como eu já tinha comentado também, nesse processo nós temos até a participação de colágeno, não é? Que está meio que entrelaçado aí, dando essa rigidez que é a nossa, entendeu? Não é, nós não usamos quem? A celulose como sustentação, e sim esse processo. Proteoglicana, não é? Não esquecendo também da participação deles como cimento intercelular. Tá certo? Ok? Alguma perguntinha? Tudo bem? Ok, professora, pode seguir. Beleza. A próxima questão é diferenciar uma glicoproteína de uma proteoglicana. Como que a gente diferencia isso? Isso disso. Aqui é uma glicoproteína, aqui é uma proteoglicana. Qual a diferença? Me conta aí, por favor. Deixa eu ver se... Professora, eu posso dizer também que seria pelo teor de proteína? Pelo quê? E pelo teor de glicoproteína? É a Pelo teor teor de proteínas, né? Sim, Uma pode. dela possui uma quantidade maior e outra uma quantidade menor, né? Que seria o caso Exato. da proteoglicanas. Ela produz uma quantidade menor em relação à glicoproteína, né? Esqueci o nome aqui, professora. A proteoglicana e a glicoproteína. Exato. Faz sentido o que ele está falando? O que vocês acham, coleguinhas? Vamos lá, pessoalzinho respondendo. Vamos lá, quero ver vocês se manifestando.
Professora, e teria algum sentido assim a mais de uma produzir mais do que a outra? Eu não consegui assim, ter uma noção para poder Não, explicar. aí a questão é a seguinte: por exemplo, a proteoglicana tem uma função, a glicoproteína, no caso do lumen intestinal, é outra função, nas membranas é outra função, não tem esse a mais ou a menos, depende da função. A função. Não é? Tudo bem, turminha? Então, o que a gente vê? Na glicoproteína, quem tem mais, proteína ou açúcar? Ou açúcar derivado? Proteína. Quem tem mais? O que vocês acham? Hã? E a glicose, professora, em maior abundância? Quem é que tem mais? Aqui, a gente chama, qual é a diferença entre a glicoproteína e a proteoglicana? Deixa eu ver o bate-papo aqui. Não é? A Gabriela está respondendo o seguinte, que as glicoproteínas atuam como receptores de hormônios, interação de outras células imunoglobulinas do sistema imune, e as proteoglicanas são mais complexas e atuam como lubrificantes e absorvendo impactos. Puxa, beleza, hein? Que texto bonito, né? Mas em termos de teor, não é? Então, as glicoproteínas, qual é dessas duas? A glicoproteína ou a proteoglicana? O que diferencia em termos de teor proteico? Professora, eu não entendi o que você falou, perdão. Então, por exemplo, glicoproteínas tem açúcar, que é açúcar derivado, né? E tem proteína. Beleza. Proteoglicana tem o quê? Próteo de proteína, glicana de açúcar. Certo? Os dois têm açúcar e proteína. Claro, açúcar derivado. A minha pergunta é, se eu considerar a proteoglicana e se eu fizer um comparativo com a glicoproteína, qual desses dois modelos tem mais proteína? A glicoproteína, né, professora? Glicoproteína. Ou essa? A glicoproteína, com certeza. Basta você ver aqui o tamanhão dela, né, de uma proteína, e esses, digamos assim, esses raminhos que ficam do lado externo, são alguns açúcarzinhos, certo? São oligosacarídeos de açúcar derivado, não é? Elas não precisam ter muito. Por quê? Porque o papel delas é qual? É só criar uma região bem polar para atrair as moléculas polares para que as proteínas possam fazer o transporte para o interior da célula. Tá certo? Então, a função desses açúcares, né, nas proteínas, nesse caso, é só fazer essa atração, criar uma região que atrai as moléculas para o seu interior. Não é? Aqui no lume intestinal também tem mais açúcar nesse caso do que nesse. Mas também a questão aqui é qual? Criar uma região em que as moléculas migrem com dificuldade lá no intestino, que é exatamente para favorecer o quê? A absorção das moléculas. Porque se não tiver uma dificuldade para migração intestinal, as moléculas não são aproveitadas, que elas vão migrar com tanta velocidade que você não consegue segurá-las. Então, esse glicocálix, a função é exatamente essa, né? Cria uma região lá no lumen intestinal, ter uma região bem criada por quem? Pelas glicosaminoglicanas, né? Quer dizer, nesse caso, tá colocado como glicoproteína porque está associado à proteína. E tem mais proteína do que açúcar, tá certo? E também, se eu tem muitas enzimas que atuam nessa região aqui do intestino, que é exatamente para quê? Para que as moléculas sejam atacadas por essa enzima para ter absorção.
talvez eu tenha comentado com vocês a famosa lactase, que quebra a lactose. Ela está nessa região, para quebrar a lactose, para você aproveitar os açúcares da lactose. Beleza. Mas eu não preciso, quer dizer, eu tenho aqui uma região que tem até mais açúcar do que se eu considerar essa outra aqui. Tá certo? Mas nada que se compare. Mas aqui, se eu imaginar o teor, tem mais proteína do que açúcar. Por isso que é denominada glicoproteína. Por outro lado, essa outra. Gente, só dá açúcar, né? Só dá polímero. Queratam, condroitin, hialurônica, né? A proteína só está ali para segurar, para dar rigidez, claro. Altamente importante. Se não tiver essa proteína, não forma essa proteoglicana. Mas se eu considerar assim o teor, quem tem mais? Quem tem mais? Açúcar. Proteína tem menos. Tudo bem, turminha? Faz sentido para vocês? Professora. Então, professora, se eu colocar aquilo que eu falei lá, a glicoproteína tem um teor maior de proteína e a proteoglicana... Fala mais, Ricardo, daria para você falar mais alto um pouquinho, meu bem, que eu estou meio surda. Tá bom, professora? Está conseguindo ouvir agora? Melhorou. Fala. Está ouvindo? Então, se eu colocar aqui a glicoproteína, para diferenciar, eu só posso só colocar que a glicoproteína tem uma quantidade maior de proteína, enquanto a proteoglicana tem uma quantidade menor de proteínas. Sim, só que você tem que associar, não é? Uma coisa que é importante mencionar, por exemplo, glicoproteína tem maior quantidade de proteína comparado, não é, ao açúcares derivados que fazem parte da sua composição. Tem que mencionar o açúcar, não é? Ah, tá. Então dá uma comentada entre proteína e açúcar também. Claro. Aí eu posso comentar a glicoproteína e a proteoglicana, porque a proteoglicana já tem uma quantidade maior de açúcar. Muito maior de açúcar do que de proteína. Tá, beleza. Beleza? Então, turminha, o que vocês me falam? 8 pessoas estão na sala de espera. Meu Deus, deixa eu ver essa sala de espera. Que sala de espera é essa? Não entrou todo mundo? Meu Deus, eu não estou entendendo isso daqui. Temos 27 componentes. Sala de espera. Nunca vi isso registrado. Sala de espera, nunca. Bom, enfim. Tudo bem, turminha? Esses exercícios, vamos ver o que a nossa amiguinha está perguntando aqui. Não é? Como eu já... Vamos lá, bate-papo. Vamos entrar no bate-papo. Vamos ver aqui os comentarinhos. Esses exercícios de carboidratos é para ser entregue em grupo? Sim. Não é? Então, esses exercícios vocês podem entregar em grupo de 3 ou 4 componentes, tá certo? Fiquem à vontade, né? Não mais que 4. E vocês vão colocar, eu deixei lá no chat, lá no comecinho, né? Eu deixei registrado o meu e-mail da Santa Cecília, tá certo? E vocês vão colocar num arquivo Word, não é? Ou seja, é um arquivo só, e nesse um arquivo consta o nome dos componentes, tá certo? Se for 3, estão os 3 nomes. Se for 4, estão os 4 nomes. Se for 2, estão os 2 nomes, entendido? E também o Ricardo está falando uma coisa interessante, quer dizer, como tem estrutura envolvida, vocês podem tirar foto da estrutura e adicionar no arquivo Word. Entendeu? Entendeu, Isabela? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar pelo WhatsApp, a pergunta, tá? Agora, uma coisa importante, turminha. Até dia 29. É o prazo limite. Ok? Dê um prazozinho aí para professora. Falou? Bom, então, está resolvida essa questão? Então, vamos agora, podemos partir para... Alguém tem algum comentário sobre esses exercícios? Ou eu já posso partir para os lipídios?
tanta gente nessa casa, entendeu? E o pessoal não se manifesta, eu fico assim, meio me sentindo não estou tão sozinha, porque tem alguns que se manifestam comigo, mas e os demais, hein? Hã? Certo? Bom, então vamos iniciar agora os lipídios, tá bom? Ok, Sean? Ok, prof. Então, vamos lá. Oi, Guilherme, boa noite. Então, Oi, vamos prof. lá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Quando vocês forem resolver os exercícios, sei lá, pode mandar mensagem, por gentileza, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Agora nós vamos entrar no outro capítulo. Vamos entrar no capítulo que é o quê? Lipídios, tá bom? Quando fala lipídios, né, turminha, a gente só pensa num, né, não é? Vamos falar a verdade. A gente só pensa naquele que engorda, não é? Pois é, professora. Não é? Assusta, né? Lipídio é uma palavra que não gosto, né? Lembra dos pneus, professora. Lembra dos pneuzinhos. Não é? Mas existem umas estruturas, muitos lipídios no nosso organismo, que são importantes. A natureza não fez um lipídio só para deixar a gente preocupado, percebe? A gente aqui acaba provocando. Essa é a verdade. Então, vamos lá. Nós temos lipídios, são classificados como simples e complexos. É como açúcar. Você se lembra que a gente classificou os açúcares simples? Quem era o simples? A glicose, concorda? Não é? Frutose, galactose, não é? E os complexos? Quando você substituía uma hidroxila por uma amina, glicosamina, pronto, já é. Só que a gente não usava o termo complexo, a gente usava o termo derivado. Já é outra coisa, concorda? Então, a natureza, ela é muito inteligente, porque ela pega um lipídio simples, modifica ele para ele virar complexo, ou ela pegava a glicose, modificava a glicose para virar derivado. Para quê? Para construir outras moléculas, que não era só o glicogênio. Não é verdade? Então, vamos ver aqui no caso dos lipídios. O que é um lipídio simples? Os simples são aqueles que têm só carbono, hidrogênio e oxigênio. Só. Simples assim. Né? E os complexos? Eles têm, além do carbono, hidrogênio e oxigênio, eles também têm o quê? Fósforo e nitrogênio. Olha que chique. Beleza? Então, vamos ver primeiro o simples, tá? Bom, turminha, eu gosto de primeiro fazer um desenho aqui antes da gente. A gente vai voltar para esse slide aqui. Mas antes, eu queria falar para vocês uma coisa. Lipídio é uma estrutura que tem muito carbono, concorda? Então, se eu pego aqui, não é? Eu não vou ficar escrevendo os carbonos agora, eu vou fazer essa configuração que é muito mais simples, não é? Eu estou pondo carbono, 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 e vai indo, concorda? Carbono, carbono, não é? Ou seja, tem muitos carbonos, concorda? Isso é o quê? Não é? Que nome que a gente dá na química orgânica para isso daqui? Não é? Isso é um hidrocarboneto, não é isso? Isso, do tipo alcano. Certo? Só que tem um probleminha. Essa molécula nós não reconhecemos. Se eu ingerir um hidrocarboneto, do jeito que ele entra, ele sai. Não, ninguém vai conhecer. Então, para que eu reconheça um hidrocarboneto, o que a natureza fez? Ó, por exemplo, ela pegou, pôs uma carboxila. Ou seja, um dos carbonos passou a ter um caráter de polaridade. Passou a ter oxigênio. Pronto, agora a natureza reconhece. Entenderam? Ela poderia também, tipo, eu tenho aqui o lipídio, eu tenho o hidrocarboneto, né? Desculpa que o desenho é horroroso. Não é?
Espera um pouquinho, ele já vai entrar aqui. Não é? Deixa eu subir essa barra aí que está me atrapalhando. Quem sabe ela sobe, subiu. E aqui, eu poderia colocar o quê? Uma hidroxila. Pronto. Já tem uma certa polaridade, não é verdade? Então, aí meu organismo reconhece, entenderam? Então, só carbono, o nosso organismo não reconhece. Então, ele é simples? É simples. Tem carbono e hidrogênio? Sim, mas tem que ter também quem? O oxigênio. Tá bom? Então, vamos fazer a estrutura daquele lipídio que ninguém gosta. Não é? Aqui, esse ácido, ele tem uma cadeia apolar comprida, né? Tem muitos carbonos aqui. Ele se chama ácido graxo. É um ácido carboxílico, mas não é o acético, né? O acético tem 2 carbonos. Aqui tem vários carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Concorda? Ele já é para graxo, entenderam? Então, o que o nosso organismo faz? O nosso organismo... Alguém está falando comigo? Tem algum comentário? Eu que falei. Pode falar. É só um grupo de ácido carboxílico já é o suficiente para deixar solúvel essa cadeia de 12 carbonos? Só um grupo de ácido carboxílico? Em Isso. geral, cadeia de vários. Eu estou dando só os de maior interesse inicial. Né? Aqui eu tenho um ácido carboxílico, confere? Só que esse R pode ser um monte de carbono. Tá. Aí eu pego um álcool. Você já deve ter visto essa reação na química orgânica. Eu tenho aqui um álcool. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui com esse álcool? Vai acontecer um ataque nucleofílico aqui nessa carbonila, não é? Que vai, depois, no final do mecanismo, vai sair uma molécula de água. Então, esse oxigênio do álcool fica ligado lá. Ou seja, como fica essa molécula? Eu tenho aqui o cetogrupo do ácido, não é? O C dupla O. Vai formar um éster? Exatamente. E aí o oxigênio do álcool vem e liga. Pronto. É o que o coleguinha falou. Formou o quê? Um éster, não é? C dupla O, não é? Sendo que estão ligados a carbonos, é éster. Tudo bem? É um éster, tá? Então, o que acontece, né? A natureza gosta de pegar o ácido e formar éster. Até porque, entendeu? Esse ácido não fica assim à vontade. Por quê? Se ele ficar à vontade, concorda comigo que eu posso, de repente, tirar esse próton dele, dependendo do pH que ele estiver? No nosso pH fisiológico, com certeza, ele é titulado. Então, ele perde o próton. E ele ganha uma carga negativa. É ou não é? Então, eu vou ter, nessa estrutura aqui, uma porção polar com carga e uma porção apolar. Não é? Como chama isso mesmo? Quando a mesma molécula tem um comportamento que ela interage com o meio aquoso e com solvente orgânico. Como que chama? É anfifílico? É anfifílica, ou a gente usa na bioquímica o caráter anfipático. Não é? É muito comum na química usar o termo anfifílico mesmo, né? Mas na bioquímica a gente gosta, quer dizer, pelo menos eu sempre fui acostumada a usar o termo anfipático, não que o anfifílico não esteja correto. Mas o anfipático, para mim, ele dá uma ideia mais clara. Ou seja, eu escrevi aqui anfipático. Dá para ler anfipático? Dá sim, prof. Ó, anfi significa duplo, pático, comportamento. Então, ele tem duplo comportamento.
Por ele ter um caráter tanto polar, que interage com o meio aquoso, quanto apolar, que interage com o meio orgânico, né, solvente orgânico, ele tem dois comportamentos de interação com esses meios, interage com os dois meios. Então, essas moléculas anfipáticas, talvez você já tenha visto em outra disciplina, né, por exemplo, aqui, essa bolinha aqui é a carboxila, que ficou com carga. E aqui tem a cauda polar, beleza? Se eu jogar isso na água, como que vai ficar? Elas vão se juntar. Não é? Já viram isso, turminha, por favor? Elas vão se juntar. Não é? Ou seja, elas vão formar uma estrutura esferoide, né? Uma esfera que aqui ficou horrorosa, né? Mas, enfim, a mesma coisa. Tem aqui a parte com carga, né? Elas se organizam todas formando uma esfera, entendeu? E essa esfera se chama o quê? Micela. Entendeu? Já ouviram falar de micela? Não, professora, eu, pelo menos até agora, até hoje, Não. primeira vez. Isso daqui, na verdade, essa micela, ela é o quê? É o sabão. Sabão. Não é? Então, a gente tem essa esfera aqui, que o lado de fora, ele tem carga. Concorda? Está dando para vocês entenderem? Ó, se eu pego essa molécula aqui, jogo na água, entendeu? Quem interage com a água? A carboxila ou a cauda polar? Me responda. A carboxila. 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 Então, a carboxila fica voltada para a água e as caudas apolares ficam escondidas. Então, vai formar tipo uma esfera aonde do lado de fora só tem as carboxilas. E as caudas apolares estão tudo escondido lá dentro, porque elas não interagem com a água, entenderam? Então, é o famoso sabão. O sal de ácido graxo é o sabão. Não é? Então, quando você faz a limpeza, né, a lavagem, então a gordura vai para dentro da micela. E você vai retirando essa gordura, não é? Da louça, sei lá de onde, né? Que entra na micela. E a água vai empurrando essas micelas, pronto, limpou. Tá bom? Por que eu estou falando isso para vocês, turminha? Por quê? O ácido graxo é um lipídio? É. A natureza tem que ter, só pode ter aqui hidrocarboneto? Não. Então tem que ter a carboxila? Tem. Faz parte do nosso organismo? Faz. Mas, ela vai formar micela? Não. Entendeu? Por que não? Porque ele não fica livre. Olha, o que a gente fez aqui com o ácido graxo? Conta, ele está livre nessa reação aqui? Isso aqui era o ácido graxo, né? Carboxila não é o ácido graxo. Eu não reagi com álcool? Não formou um éster? Então, eu pergunto, o ácido está livre? Não. Não. Eu queria saber se está todo mundo tendo essa ideia, por favor. Não, Dúvidas? acho que não, professor. Não está ali. Tudo bem, turminha? Está dando para acompanhar isso? Não é? Então, a natureza, o ácido graxo, não é? Ele é um lipídio perfeito. Ele é um lipídio, não é? Só que esse lipídio, ele não pode ficar livre e solto. O ácido graxo não pode ficar livre e solto, porque senão ele vai no nosso organismo, que o meio é aquoso, ele vai formar micela. E aí aquela micela fica feito burra assim. Como que eu vou guardar isso? Me conta. Gordura não é armazenamento de energia? Exatamente. Então, o que o organismo inventou de fazer? Não é? Ao invés de usar um álcoolzinho, eu pego o álcool e, junto com o ácido e formo um éster. Essa molécula, ele não vai formar micela, essa molécula não vai formar micela, e ela fica guardadinha, bonitinha. Tá certo? Ela só vai liberar o ácido graxo por ação de enzima. Ela fica lá, guardada. Tá?
Mas não é bem esse que a gente guarda, sabe, turminha? A natureza é muito inteligente. Então, o que ela fez? Ao invés de ela pegar um álcool simples, ela pegou um álcool que tem 3 hidroxilas. Olha só. Né? 3. Não é? Então, ela tem 3 carbonos e cada carbono tem uma hidroxila. Cada carbono tem uma hidroxila. Beleza? Com isso, eu consigo guardar mais, concorda comigo? Que aqui eu tinha o quê? Só o monoéster. Aqui eu vou ter um triéster. Por quê? Num álcool aqui, vai chegar um ácido graxo, não é? Vai chegar um ácido graxo e ele vai se ligar com esse álcool formando o éster. Então, ácido graxo, ou seja, ele tem aqui uma cadeia longa. Eu vou pôr uns pinguinhos aqui para dar ideia que ela continua. Aqui, mesma coisa. Aqui, mesma coisa. Então, esse triéster vai ficar como? Vai ficar o glicerol, né? O glicerol, ele vai o quê? Ele vai ligar com... Ele tem o álcool, o glicerol tem o álcool, e é esse oxigênio do álcool que ligou com a carbonila. Saiu a água, formou éster. Eu expliquei essa parte de cima para vocês sempre terem essa ideia, não é? E aqui eu tenho o quê? Uma cauda apolar longa. No outro, o que acontece? Mesma coisa. Mesma coisa. Eu tinha o álcool, puxou um ácido graxo, né? Formou outro éster. Mesma coisa. E esse outro aqui? Idem. Eu tinha o álcool, esse álcool reagiu com um ácido, formou um éster pela saída de água, não é? E aí, esse ácido é um ácido graxo, e com isso eu tenho o quê? Um triéster. Então, ao invés de eu guardar uma cadeia polar, eu guardo várias. Olha que legal. Então, como chama essa molécula aqui? Quantos ácidos ela tem? 3. Que estão ligados aonde? Glicerol. Então, ela se chama como triacilglicerol. Entendeu? Aqui. Agora eu vou mostrar isso daqui para vocês, para ficar bem claro. Ó, é um lipídio simples, é o triglicerídeo ou triacilglicerol. Ele tem o quê? 3 ácidos ligados aonde? No glicerol. Eu prefiro o nome triacilglicerol, acho mais claro, não é? Do que triglicerídeo. Triglicerídeo é mais um nome genérico, digamos assim. Então, o que nós temos? Glicerol. O glicerol tem 3 álcoois. Não é isso que eu coloquei aqui? Glicerol tem 3 álcoois. Em cada álcool eu vou ligar um ácido. Beleza. Então, aqui, num álcool eu peguei o ácido graxo, tirou uma água, como a gente viu, né? Aqui saía a água, né? Sai uma água. E aí, e aí ficou como? Ficou o éster. O mesmo vai fazer com o quê? Com as outras hidroxilas. Então, vou ter 3 ácidos que se ligaram, formou o quê? Um triéster. Lembrando que ácido graxo, não é? São ácidos carboxílicos que têm cadeia carbônica que vai de 12 a 20 carbonos. Entendeu? E outra coisa importante, é uma molécula aqui, então eu tenho um ácido, ele pode ter 14 carbonos, outro 16, outro 20, pode ser saturado, pode ser insaturado. Eu não estou querendo dizer que essa molécula, por exemplo, triacilglicerol, os 3 ácidos são iguais? Tem o mesmo tamanho? Não. Entendeu? Não. Então, no triglicerídeo, os 3, como eu coloquei aqui, os 3 ácidos não precisam ter o mesmo número de carbono. Para que serve essa molécula rica em carbono? Me conta.
Essa é a gordura, hein? Falta de energia. Energia, não é? Existe uma via metabólica chamada ciclo de Krebs, que todo mundo já ouviu falar. E essa via metabólica, ela recebe ácidos que têm 2 carbonos. Agora você vê, esse ácido graxo tem 14 carbonos. Se eu fizer a cisão, vai dar 7 acetilas. Esse outro carbonos, em moléculas com 2 carbonos, terei 8 acetilas. Esse terei 10 acetilas. Então, o triglicerídeo é uma molécula altamente energética. É uma forma de armazenamento energético, entendeu? Eu não preciso fazer polímero aqui. Nos açúcares a gente fez o glicogênio. Aqui não precisa. Triglicerídeo já é a molécula que armazena energia. Tá certo? Professora, Tá. seria a segunda opção de energia do corpo? Na verdade, não é, a diferença entre o glicogênio e o triglicerídeo é que o glicogênio libera mais facilmente a glicose. Lembra que tudo glicose é o FUN4 e tal, né? Então, se eu tenho enzima que quebra a ligação ao FUN4, e tem que ter umas que acertam ao FUN6 também, beleza. Eu já tenho glicose. E essa glicose já fornece energia, tá certo? Já o triglicerídeo, então o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Aqui é um triglicerídeo. Eu tenho que liberar o ácido graxo, quebrar isso para liberar o ácido graxo, e aí esse ácido graxo, ele vai fornecer 2 carbonos. Detalhe, o armazenamento dessas moléculas é no tecido adiposo. Então, ele não está tão assim, disponível como o glicogênio, entendeu? Então, a gente fala assim, precisa de energia? A primeira molécula que dá energia para nós é o açúcar. Né? Os lipídios, eles como estão mais armazenados, eles vão demorar um pouquinho mais, mas eles fornecem muita energia. Tá certo? Professora, é só no caso mesmo que, por exemplo, não tem mais glicose, né? Eu não estou conseguindo escutar, Ricardo. Seria mais no caso assim, quando não tivesse mais glicose. Assim, no caso, aí a gente usaria o triglicerídeo. Não. No nosso organismo não acontece assim. Acabou a glicose, aí eu quebro a gordura. Não, isso não existe. Na medida que eu vou fazendo um caminho, o outro já começou, entendeu? Não fica esperando dar o sinal, né, tocar o sino lá para poder, então começa o outro. Não, não. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, só que em velocidades diferentes. Não é? Então, o que eu queria comentar com vocês é isso, né? Quer dizer, o que a gente vê aqui? Quem fornece energia são esses ácidos graxos. Vocês viram que eles estão guardados aqui? O éster impede que ele forneça energia fácil. Se eu tivesse, né, turminha? Por isso que eu fiz essa explicação antes. Se eu tivesse o ácido liberado, em primeiro lugar, para onde que ele ia? Sei lá, porque ele ia formar micela e ia ficar zanzando no sangue, só causando problema. Concorda? E, em segundo lugar, ele tem que ser guardado.
Então, é isso, né? Que eu estava falando para vocês, não é? Então, se eu faço, como eu estava falando no final do vídeo anterior, se eu faço, então, uma formação de éster, esse ácido graxo fica guardado, concorda? Eu vou ter a necessidade de uma enzima que vá fazer essa quebra para poder liberar. Que, aliás, a enzima também libera a glicose, beleza, não é? Mas a glicose o glicogênio ele está mais disponível do que o lipídio, tá certo? Então, turminha, essa molécula é que a gente poderia chamar de gordura, entendeu? Aquela que dá o aumento de peso por uma questão de maior armazenamento, tá certo? Eu só estou falando isso porque, não sei se vocês já ouviram falar, tipo assim, né? Colesterol é uma gordura. Já ouviram falar? Aí dá a impressão que o colesterol te dá peso, né? É que você tem um aumento de peso por causa do colesterol. Negativo, entendeu? Colesterol fornece energia. Negativo. Quem fornece energia é o triglicerídeo, são os ácidos graxos. O colesterol é uma molécula muito complexa, ia dar muito trabalho para o organismo quebrar para ter energia, não vale a pena. Entendeu? Então, o colesterol não é uma gordura, mas não é ele que engorda, entendeu? Quem engorda é quem? O triglicerídeo. Tá certo? Alguma perguntinha, turminha? Tá rolando? Assim, prof. Bom, então vamos para o próximo slide. O que eu quero falar? Aí a natureza pensou o seguinte: que tal, entendeu? Deixa eu fazer aqui, usar a borrachinha, tá? Que tal se ao invés de colocar 3 ácidos graxos, eu não coloco um ácido graxo num deles, entendeu? Beleza? Que tal se de repente, deixa eu pegar aqui a canetinha, eu fizer o seguinte: ao invés de eu adicionar um ácido graxo, eu vou adicionar um ácido, mas um ácido inorgânico. Então, essa hidroxila que tem aqui, eu não vou reagir com carboxílico, eu vou reagir com o fosfórico. A gente não falou que o complexo tem fosfato, tem fósforo e nitrogênio? Então, eu vou pôr aqui o fosfórico, não é? O fosfórico é o quê? H3PO4, não é isso? Então, ele tem outro H aqui. Opa, desculpa, o oxigênio ficou meio esquisito, desculpa. E ele tem outro OH aqui embaixo. Ou seja, ele é o quê? H3PO4. Não é? Mas me desculpa, esse oxigênio não pode ficar com essa cara. Perdão aí, eu preciso acertar esse oxigênio. Não pega bem. Então, eu vou tentar acertar. Vou pôr. Beleza. Melhorou um pouquinho. Tá. Então, a natureza, ao invés de adicionar um ácido carboxílico, que forma um éster, ela adicionou o fosfórico, que também é um ácido. Concorda comigo? Se ele é um ácido, vai acontecer a mesma coisa. Que coisa? Vai sair uma água, não é? Vai sair uma água, e aqui no caso, quem é que vai ligar ali? Não é? Deixa eu usar uma corzinha aqui. Quem vai fazer a ligação? Esse fósforo vai ligar nesse oxigênio. Entendeu? Saiu a água. Tá certo? Então, esse oxigênio do álcool ligou no fósforo. Beleza? Então, eu fiz o que agora? Um ácido, um éster inorgânico, entenderam? Quem te disse que éster é sempre assim, orgânico? Quem te disse? A natureza mostra que não. Eu posso fazer também um éster inorgânico. E ela, para completar essa molécula, ela pegou também o quê? Um álcool, né? Um álcool, um OH, um CH2, né? Álcool, etanol.
outro CH2. Professor, etanol? Como assim? Calma, Bob. Não é um etanolzinho, não. É uma etanol amina. Beleza? Tem nitrogênio. Não é assim o etanol. Opa! A gente usa etanol, né? Amina, ok? Então, aqui eu tenho um álcool, não tenho um álcool de etanol? Aqui não é um ácido? De novo, eu posso reagir esse ácido com aquele álcool. Logo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que esse oxigênio do álcool vai se ligar aqui nesse fósforo, concorda? Entenderam até aqui? Vira, pro. Não é? E deixa eu pegar outra corzinha de caneta aqui. Vamos pegar tipo verde. Agora, o ácido fosfórico, no nosso meio biológico, ele é ácido. Ácido é toda molécula que perde próton, não é isso? E se ele perde o próton, o oxigênio fica com carga negativa. Beleza. Por outro lado, o nitrogênio, você já deve ter visto em outras disciplinas, não é? O nitrogênio, ele tem 3 ligantes, não é isso? E ele tem um par de elétrons livre, não é verdade? Como ele tem um par de elétrons livre, ele pode puxar próton do meio, ou seja, ele é uma base. Base é toda molécula que recebe prótons, que ganha próton. Ácido é o que perde próton, base é o que ganha próton. Olha, aqui nós temos uma base, não é? De repente, até aquele próton que sai de lá vem para cá, ou outro, sei lá. O importante é que essa base vai ficar o quê? Esse nitrogênio vai ficar com 4 ligantes. Desculpa, voltando aqui. Como o nitrogênio perdeu um elétron, ele ganha carga positiva, que é o que a gente vai observar aqui. Esse nitrogênio tem o quê? Carga positiva. Então, turminha, a gente tem uma porção que é apolar e a gente tem uma porção polar com carga. Caráter, o quê? Anfipático. Tá certo? Beleza? Então, caráter anfipático que ocorre no nosso organismo não é o sabão. Sabão é coisa de indústria, né? Para lavar prato, etc. Não é? O caráter anfipático que ocorre no nosso organismo é para quê? Eu tenho uma molécula que tem um caráter anfipático. Vamos ver para quê. Entenderam aqui a ideia? Eu fiz a parte, né, turminha, para poder brincar com vocês. Aqui eu tinha feito triglicerídeo, aí a gente trocou um ácido carboxílico por um fosfórico, não é verdade? E aí, mas só que a natureza não fica só nesse éster aqui, não. Ela junta mais coisas. Então, ela juntou etanolamina. Então, criou uma estrutura que tem uma parte apolar e uma parte polar com carga, caráter anfipático. É um caráter anfipático bem mais complexo, né? Diga-se de passagem. Não é verdade? Não é verdade? Mas, vamos ver. Então, o que é isso que eu estou colocando aqui? Esses daqui são os lipídios complexos. Eu não tinha falado no início da aula que os lipídios podiam ser simples e complexos? O simples é o triglicerídeo. E o complexo, que tem fósforo e nitrogênio? É esse cara aqui. Então, para fazer o lipídio complexo, aqui está o basicão, né? Eu pego o glicerol, junto um ácido graxo, junto outro, fiz 2 ésteres orgânicos. Só que nesse terceiro, juntei o fosfórico, não é? Então, fiz um éster inorgânico. E também juntei etanolamina para dar mais complexidade nessa molécula. Para que tanta complexidade, hein? Porque é uma molécula, no nosso pH fisiológico, o que eu observo no nosso pH fisiológico? Eu observo que ela tem uma porção apolar, 2 caudas apolares, e uma porção polar com carga, caráter anfipático. Não é? Para que você está explicando isso, professora? Conclusão. Para quê? Ou o lipídio é simples, triglicerídeo, que serve para quê? Energético. Ele também registra proteção térmica e mecânica. E a gente vai ver no outro
arquivo. Ou a gente tem o que aqui? Aqui nós temos um fosfolipídio, não é? Não colocou fosfato? Ele não é mais triglicerídeo, agora ele é um fosfolipídio. Então, para que serve esse cara aqui? Formar as membranas e também formar as lipoproteínas, assunto para o próximo arquivo. Então, aqui tem uma frase muito interessante. A família dos lipídios de membrana é muito rica em opções, considerando que as membranas atendem às necessidades específicas de cada região onde se encontra. Não é verdade? Por exemplo, tenho membrana plasmática, tenho membrana mitocondrial, tenho membrana do núcleo. Vocês acham que ela é igual uma com a outra? Não. Não é? Vocês já viram isso em outras disciplinas. Quer dizer, cada membrana tem o seu perfil para atender a necessidade daquela organela onde ela foi inserida. Então, o que eu dei para vocês foi isso aqui, fosfolipídio. Então, ele tem o quê? O glicerol. E quem que a gente adicionou? A etanolamina, não é? Não foi adicionada etanolamina? Etanolamina foi adicionada, né? A etanolamina. Eu tinha o fosfato, entrou a etanolamina. Beleza. Mas poderia ter entrado outras moléculas, colina, serina, inositol, tem um monte aqui. E elas são encontradas aonde? Nas membranas em geral, plasmáticas em geral, não é? Sendo que quando colocam o fosfatidilglicerol, é para a membrana mitocondrial interna, é específica. Mas eu poderia ter também o quê? Eu tenho aqui o glicerol, mas poderia ter esfingosina, tá certo? E tem muita variedade, viu, turminha? Ninguém vai ter que ficar decorando isso, óbvio, né? Mas é só para mostrar para vocês que tem muita variedade. Senão a gente fica só com essa molécula na cabeça, né? Bom, essa daqui é bom, que na prova eu posso cobrar ela, né? Cobrá-la, porque afinal ela é bem simples. Se eu comparar com as outras, vocês vão ver que eram felizes e não sabiam, né? Agora, tem esfingolipídio? Tá. Beleza, tem fósforo? Tá. Mas eu poderia ter o quê? Açúcar. Cerebrosídeo, gangliosídeo, tem açúcar, entendeu? Claro que não é o alfa, é beta, não é? E aqui a gente tem, tem uns que servem para a bainha de mielina, tem outros que é para células neuronais do cérebro, entendeu? Tem esse daqui, gangliosídeo, é para receptor de hormônio. Muita variedade. Entenderam? Por gentileza, me fala. Professora, ok, por enquanto. Pode falar. Oi? Não estou escutando. Ok, professora, por enquanto tudo ok. Por enquanto, tudo ok? Sim. Prof, então esses são os fosfolipídios de membrana que reagem com PLA2 e faz toda a cadeia, a cascata da inflamação? Tem uma série, né? Série deles. Então, isso é só para dar uma ideia para nós que esse daqui é apenas um modelo. Mas no lugar do fosfato, eu poderia pôr açúcar, entendeu? Tem uma variedade incrível de fosfolipídios, de esfingolipídios. Eu só mostrei para vocês o fosfolipídio, que é o glicerol, que é uma estrutura mais simples, não é? Mas se vocês forem verificar, tem muitos outros modelos. Porque o meu foco foi o quê? Mostrar que a gente usa ácido graxo para dar o caráter apolar, mas tem que ter uma outra porção que é polar, porque eu tenho que colocar essas moléculas nas membranas. Depois a gente vai ver isso, tá certo? Agora, por exemplo, aqui, colesterol. A gente não poderia esquecer, né, o famoso colesterol. Colesterol, turminha, ele tá aqui, ó o colesterol como é. Olha que chique. Ele é o mais apolar. Todos esses carbonos aqui, ele tem 4 anéis, não é? E tem uma cauda, uma porção aqui, digamos assim, alifática, né? E ele só tem uma hidroxila.
Se a gente considerar aqui, ó, o triglicerídeo, nem o fósforo, vamos considerar o triglicerídeo. Ele tem um éster, ele tem outro, ou seja, ele tem 1, 2, 3, 4, 6 oxigênios, não é? E mesmo assim ele é lipídio. Certo? Agora, você imagine o colesterol, que só tem um oxigênio, é álcool. Entendendo? Então, ele é realmente o mais apolar. Entendido? Ele não serve para armazenamento. Ele tem funções mais orientadas, mais diferenciadas. Não é? Para que serve o colesterol? Para formar os sais biliares, que ocorrem no fígado, para formar os hormônios esteroides, para fazer a vitamina D, participar de membrana. Então, ele tem uma função mais assim, digamos, diferenciada. Não é para obtenção de energia, tá bom? Agora, vamos entender essa moleculinha aqui. Esses 3 anéis aqui, de 6 carbonos, e aqui tem um anel de 5 carbonos. É ou não é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Os outros tudo tem 6. Se fosse tudo, fosse benzeno, né? Fosse anel, tivesse dupla ligação conjugada todos, né? Então, aí eu chamaria isso daqui de fenantreno. Entendeu? Se fosse assim, tivesse aqui aromático aqui, tá? Fenantreno, tá certo? Mas ele não é, porque houve a introdução de hidrogênio que fez com que ele não ficasse assim, com esses anéis tipo benzeno, tá certo? Então, como ele se chama? Então, como entrou hidrogênio, para quebrar as duplas, deram o nome de peridrofenantreno, peridrado, ou seja, introduzido hidrogênio, peridrado. E esse anel aqui tem 5 carbonos é pentano, né? Só que é cíclico. Então, a gente chama como tudo isso aqui? Só para o conhecimento de vocês. Ciclopentano, peridrofenantreno. Então, essa estrutura rica em anel aqui, toda se chama como? Ciclopentano, peridrofenantreno. Tá certo? Beleza? Agora, só para aproveitar esse desenho que eu fiz aqui, né? Vocês já ouviram falar em sal biliar, não ouviram? Sim. Não lembro. Não. Olha, os sais biliares, eles são produzidos a partir do colesterol. Quem os produz é o fígado. E eles ficam armazenados na vesícula biliar. Na hora da digestão, eles são liberados para o duodeno para digerir os lipídios que vêm do alimento. Não é? Mas eles vão formar micela. O que a gente viu mesmo de micela aqui? Não é uma micela? Tem uma porção, a molécula para formar micela, ela tem que ter o quê? Uma porção polar com carga e outra polar, não é isso? Ué, é o próprio. O fígado, ele aproveitou essa porção, é a polar. Não é? E aí, nós temos também o quê? Uma porção polar com carga. Não é? Então, aqui é o quê? É polar com carga. E aqui tudo é apolar. Forma micela. Tem caráter anfipático para a digestão das gorduras. Então, isso é um assunto para a gente ver depois, não é? Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Desculpa, deixa eu só ver aqui, no caso do WhatsApp, não sei se acho que é dessa classe. Ah, não, desculpa. Pensei que fosse da classe de vocês. Bom, enfim. Então, ela forma uma micela, que é para poder fazer a digestão das gorduras. Como que o fígado fez isso, turminha? Vocês estão vendo? Ele introduziu nessa regiãozinha aqui, o quê? Uma carboxila. Tá vendo? Ele introduziu uma carboxila, tá?
E na hora que introduz uma carboxila, a carboxila ganha carga, ou seja, caráter anfipático. Olha como a natureza é esperta, turminha. Beleza? Caráter anfipático. Bom, turminha, eu vou parar por aqui, porque assim, eu acredito que vocês já estão assim, já até deu o nosso tempo, não é? Então, como que nós ficamos? Na aula que vem eu faço uma revisão desse arquivo. Vamos passar para o arquivo 2, que é simples, é só dando uma continuidade. Eu não deixei tudo junto, sabe? Eu só separei, mas é dar continuidade, beleza? E então, semana que vem até a semana que vem vocês me entregam o exercício de carboidratos, e aí a gente conclui os lipídios e eu vou falar sobre a prova, como que vai ser. Ok? Ok, Ok, professora. prof. Desculpa, viu? Foi meio pesada a aula, né? Não é? Mas, infelizmente, ela é sempre, né? Porque como que eu vou passar para vocês conhecimento sem ficar, sabe, dando detalhes? Não dá. Simples assim. Tá bom? Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer algum comentário, entrem no nosso grupo do WhatsApp, por favor. Fiquem à vontade para fazer as perguntas lá. Muitos vão agradecer as dúvidas que vocês tiverem. Tá certo? Certo, professora. Boa noite, tá? Boa noite, meu bem. Até a próxima. Boa noite, prof. Obrigada pela Boa noite, presença. professora. Boa noite, meu bem. Até a próxima. Até a próxima, queridos.